Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero estar falando aqui sobre confessar os pecados. Eu quero ler alguns textos bíblicos que falam sobre confessar os pecados, sobre os erros que nós muitas vezes infelizmente cometemos, né? E a gente vai muitas vezes abrir o coração, a gente quer colocar isso para fora. E eu queria falar para quem que nós devemos confessar esses pecados. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa tarde. Normalmente a gente entende que para a gente confessar os pecados, a gente vai confessar o pecado para o pastor, vai confessar o pecado para o padre. E eu queria ler o texto bíblico para ver o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. Em primeiro lugar, eu quero ler um texto aqui na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versículo 8, que diz assim: ó, se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados, Ele nos limpará de toda a maldade. Todos nós cometemos pecados, todos nós temos falhas terríveis. E o texto bíblico diz que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Se dissermos que não temos pecados, estou até falando isso porque normalmente as pessoas costumam dizer: eu não roubo, não mato, não, sei lá, não engano as pessoas, mas ela esquece que tem outros pecados, né? Só para curiosidade, eu estou lendo aqui a nova tradução na linguagem de hoje, né? Para ficar mais, para quem entender qual é a versão que eu estou usando. Enfim, o outro texto que fala de pecados, quando a gente comete pecados, muitas vezes a gente acha que se a gente for lá e confessar o pecado para o pastor da igreja ou para o padre, a gente vai estar resolvendo o nosso problema. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para nós resolvermos o nosso problema referente ao pecado, nós temos que tratar diretamente com a pessoa com quem nós cometemos pecado. Olha o que diz Tiago no capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês possam ser curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então nós temos que confessar os nossos pecados a quem? Nós temos que confessar os nossos pecados às pessoas, porque foi com elas que nós cometemos o erro, foi com elas que nós cometemos as falhas e vice-versa conosco, para que elas possam ser saradas. A gente confessar o pecado muitas vezes para o pastor ou para o padre e não resolver o nosso problema com a pessoa no qual nós cometemos pecado, não vai adiantar nada. A tristeza vai continuar, a mágoa vai continuar, então nós temos que confessar a Deus e resolver o problema pessoalmente um com o outro. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. Aí o que acontece? Agora tem um caso daquele irmão que a gente viu cometendo um pecado. A gente viu, não foi conosco, a gente viu ele fazendo alguma coisa errada. O que fazer com essa pessoa? Sai correndo, vai contar, vou contar para o pastor da igreja o que a pessoa fez, eu vou lá revelar o que ela está fazendo? Não, olha o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta ou algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ou seja, quando você vê alguém cometendo algum pecado, não é para você sair lá e confessar, ir lá e contar. Não, olha, a pessoa fez isso, fez aquilo. Não, vai lá e converse com ela, vai lá oriente ela, é o que está dizendo aqui. Se você vê alguém cometendo algum pecado, vai e confesse a ele. Vocês que são espirituais. Quem não é espiritual, o carnal, é que vai literalmente dedurar. A Bíblia não diz que a gente fazer isso. É para a gente estar ajudando uns aos outros. Agora, mais um texto. Aí alguém fala assim: mas eu tenho que confessar para o padre, é um costume antigo da igreja. Desculpe, tá? Eu quero que os líderes, eu também sou líder, eu quero que os líderes aí das igrejas, né, igrejas católicas, igrejas evangélicas, entendam o que eu quero dizer. Se colocou sobre o líder como se ele tivesse algum poder para perdoar pecados, que conversar com o líder e confessar o pecado para o líder fosse vai resolver o problema da pessoa. Como se ele tivesse um poder espiritual e ele dissesse: olha meu filho, você está perdoado, eu te perdoo, olha meu filho, ou então vai lá, faça, reze tantas Pai Nosso, reze tantas Ave Maria, ou então passa por um período, olha que loucura, passa por um período de disciplina e os seus pecados vão ser perdoados. E na verdade, os pecados, o único que pode perdoar pecados é Deus e mais ninguém. Você pode procurar o seu líder? Claro que pode, mas para
aconselhar, mais para desabafar, mais para abrir o coração, e ele vai estar te dando a orientação devida, mas não porque ele tem algum poder a mais. Só posso confessar o meu pecado para o meu pastor. Na verdade, você nem precisa. Se você tiver alguém de confiança que vai lhe orientar, você pode confessar para ele, no sentido que ele vá também lhe ajudar, né? Vai orar por você, vai estar lhe ajudando, vai estar lhe aconselhando para que você possa se livrar dessa situação. Esse erro de confessar os pecados, essa ideia de confessar os pecados, está inserido dentro das igrejas, que se deve confessar o pecado para o pastor, e muitas vezes leva o pecado publicamente para toda a igreja, onde a pessoa passa por um processo de disciplina, ou então para um padre, onde ele vai dar uma série de diretrizes para a pessoa estar realizando. Ou então nos grupos de células que existem, onde as pessoas confessam o pecado ali publicamente, né? Entre o grupo, falam o que estão fazendo, o que fizeram no decorrer da semana, ou então confessam para o líder ali da célula, como se ele fosse resolver também, ele fosse um líder espiritual, e ele traz uma cobertura espiritual, então tem que confessar para ele, para que ele possa estar ajudando. E a Bíblia não ensina nada disso. Você deve confessar uns aos outros, entre a pessoa que você cometeu, para que você possa ser sarado, não para o grupo, e não resolver o problema com a pessoa lá que cometeu o pecado. Olha o que diz Mateus no capítulo de número 18, versículo 15. Ó. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre o seu erro. Vai e mostre o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Olha o que está dizendo aqui, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Olha que maravilha. Mas se não ouvir, aí leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras. E dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra, pelo menos por duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se assim não ouvir, trate como um pagão, um cobrador de imposto. Está levando o caso a um extremo. Se a pessoa realmente não quiser mudar, não quiser se arrepender, então primeiro você vai conversar com ela particular, primeiro você vai tentar resolver. Mas se ela mesmo assim não quiser, aí você vai levar o caso, de repente é um caso mais extremo, mas é uma pessoa que não queira se arrepender. Então como é que funciona? Você conversou, a pessoa se arrependeu, acabou ali. Confessou, não quer mais saber, se arrependeu, não quer mais fazer aquilo, não vai fazer, orientou, acabou. Não tem que levar o caso publicamente, não tem que passar por uma disciplina, isso não existe, não tem base bíblica. Negócio de a pessoa tem que passar por 3 meses, 6 meses de banco, como dizem, para que ela, nada disso. Cometeu pecado, confessou, ou seja, está arrependido, não vai fazer, tá ok, aconselhou, orientou ela, acabou. Quantas pessoas passam por uma disciplina, cometeu pecado, você vai passar por tantos meses de disciplina. Aí está cometendo pecado, depois disso, a pessoa nem sequer é orientada, a pessoa não é aconselhada, não é consolada como ela precisa, mas não, simplesmente coloca, depois passa pelo período, passou os 3 meses, vou dar um exemplo de 3 meses, depois volta lá, vamos dizer assim, participar da comunhão de novo e está tudo certo. Mas ela mudou de vida, ela se arrependeu? Não, é um procedimento religioso, apenas passa pela disciplina lá por 3 meses, acabou. Não, tem que ser sarado, tem que ser tratado, tem que ser conversado, aconselhado, e é isso que as Escrituras nos dizem. Então, vai e converse com ela em particular, só os dois, e se ela ouvir o teu conselho, ganhaste o teu irmão. Olha que maravilha. Mas uma coisa é certa, ficar sem confessar não pode. A gente deve confessar, a gente deve abrir o coração, a gente deve realmente tá ali revelando o que está no nosso interior, o nosso Deus, mas sempre no sentido de poder receber a ajuda de alguém. Olha o que diz o texto de Provérbios 28, no versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, quem esconde vai sofrer, vai gemer, mas aquele que confessa, o Senhor Deus vai ter misericórdia, né? Daqueles que confessam e que abandonam os seus pecados. Então, confesse, abandone. Olha, mais um texto para terminar. Salmo 32, que diz assim: feliz aqueles cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De noite e de dia, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus
pecados. Então, enquanto a gente não confessa, a gente vai estar amargurado, vai estar abatido, mas depois que a gente confessa, vai vir renovo e vai vir alívio. Então, não importa para quem, você tem que confessar sim, tem que abrir o coração sim, não importa para quem, pode ser para o seu pastor sim, claro, pode ser para o padre da sua igreja sim, claro, mas deve confessar, não há problema, mas não porque esses líderes, eles têm algum poder sobrenatural a mais, não, nada disso, apenas porque você precisa ajuda. Passar por disciplina não é correto, pagar penitência não é correto, rezar tantas ave-marias não é correto, nada disso. Somente se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, o único que pode perdoar os pecados, confessar por causa que a gente pode, ali automaticamente vai estar se aliviando, automaticamente o Senhor vai estar sarando. E se você cometeu um pecado e não foi contra alguém, foi uma coisa particular, você não precisa contar para ninguém se você não quiser, só se você quiser desabafar, mas você pode também desabafar de joelhos aos pés do Senhor, e ali você abre o teu coração, fale tudo o que você fez para o Senhor, demonstre de coração para o Senhor que você está arrependido, não quero mais fazer isso, pede ajuda ao Espírito Santo para que ele possa lhe dar força para você não fazer mais aquilo. Eu lhe garanto, ele vai lhe renovar, ele vai lhe dar força e você vai conseguir passar por esse processo, vai ser vencedor com toda certeza, porque é Deus que vai lhe dar vitória e automaticamente vai estar lhe perdoando o pecado e você não precisa de estar contando nada para ninguém, se assim você não o quiser. Mas se for um pecado, como eu disse, referente a uma pessoa, você tem sim que confessar para a pessoa para que você possa estar também sarando e se resolvendo e possando estar novamente em comunhão. Que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, né, compartilhem nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal aí, no nome de Jesus, que semanalmente nós estamos pondo pelo menos um vídeo novo aí. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.